Lucas 15, 8, diz assim: ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma parábola de Jesus, mais uma de tantas que ele contou, essa conhecida como a parábola da moeda perdida. Antes de nós entrarmos na parábola em si, precisamos relembrar um pouquinho para quem Jesus está falando o que está falando, em quais circunstâncias ele está dizendo o que está dizendo. Aliás, isso é extremamente importante, porque se quisermos entender plenamente o que Jesus disse, traduzindo isso à nossa realidade, é fundamental que conheçamos todos esses detalhes, que possamos compreender valores culturais, compreender a situação em que Jesus estava vivendo, compreender para quem ele estava falando, o que estava falando. É o que nós temos feito aqui aos domingos. Então nós precisamos nos lembrar que Jesus ele está falando essa parábola aos fariseus. Os fariseus andavam com Jesus e estavam questionando o fato de Jesus se relacionar com os pecadores e com os publicanos. Essa parábola faz parte de um trio. São 3 parábolas que Jesus usa para responder esse questionamento aos fariseus. Veja só o que diz Lucas 15, 1. Essa é a resposta que Jesus dá. Aliás, essa é a pergunta, o questionamento dos fariseus. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, esta é a resposta de Jesus. Ele apresenta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. São 3 parábolas, um trio de parábolas utilizadas por Jesus para responder aos seus questionadores, porque esses homens não aceitavam que Jesus andasse com quem ele andava. Era uma crítica muito forte e Jesus estava respondendo a essas críticas. Jesus andava com pecadores e com publicanos. Talvez o questionamento maior dos fariseus fosse em relação aos publicanos. Quem eram os publicanos? Por que essa raiva dos fariseus em verem Jesus andar com publicanos? Bom, publicano era um judeu, traidor dos judeus. Vamos nos lembrar que Israel estava sob o domínio de Roma, o Império Romano, um dos grandes impérios que a humanidade viu nascer, crescer e desaparecer. Dominou muitas nações e naquele momento estava dominando Israel. E os publicanos faziam o quê? Eles eram cobradores de impostos de Roma. Roma sempre fez isso. Todo o território dominado por Roma era dominado na base da pressão, e uma das pressões, aliás, eles deixavam os povos exercerem a sua cultura e a sua religião, mas apertavam na questão financeira. Então, os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos judeus para Roma. Quer dizer, já não era nada muito bom. E além disso, eles enriqueciam com isso, porque eles ganhavam de Roma, eram assalariados do Império Romano e cobravam aqueles famosos 10% a mais. Sabe como é que é? Então, extorquiam o seu próprio povo, cobravam dos judeus, tiravam uma parte para si e ainda ganhavam de Roma. Alguns eram tão odiados que precisavam da escolta de soldados romanos, quando andavam pela cidade, quando iam fazer o seu trabalho de cobrar impostos. Talvez uma ideia que possa nos dar a dimensão do ódio que esses homens sofriam, é nós olharmos um pouco mais à frente na história, a história recente, na Segunda Guerra Mundial. Então você se lembra que a Segunda Guerra Mundial teve um fator do nazismo, né? Foi gerada por isso, pelo crescimento do nazismo, do império de Hitler. E Hitler, junto com o seu exército e o seu poder militar, ocupou várias nações.
e ali na Europa ocupou uma boa região, e ocupou, por exemplo, a França. E um fenômeno interessante aconteceu na França, foi um dos países onde esse fenômeno mais se destacou, é que muitos franceses, ao perceberem que o império nazista estava chegando e tomando conta da sua nação, se aliançaram ao nazismo. Olha que coisa impressionante, talvez seja um fenômeno psicológico, né, de tentar salvar a própria pele. Eu não sei muito bem o que é que os historiadores dizem sobre isso, mas é um fenômeno interessante. Eles cooperavam com o nazismo, e é claro que prejudicavam o seu próprio país. Acontece que essas pessoas, é claro, eram extremamente odiadas. Você imagina um francês que colaborou com o nazismo, quanto ele ganhava de ódio. E quando a guerra acabou e a França foi desocupada, aquela coisa toda dos aliados, essas pessoas, mulheres, homens, tinham seu cabelo raspado, eles eram apresentados em praça pública, alguns foram até mortos por causa disso. Era esse tipo de sentimento que os publicanos tinham por parte dos judeus. E os rabinos, os rabis então, não queriam que Jesus convivesse com esse tipo de gente. Jamais. Ele tem que conviver com quem nós queremos. Por quê? Porque Jesus era visto como rabi. Jesus era considerado rabi pelo seu jeito de ensinar, pela sua capacidade de ensino, de interpretação da lei. E ele fazia isso, pegava a Torá e interpretava para o povo, apresentava ao povo a sua interpretação, também fazia isso como rabis. Portanto, eles queriam que Jesus jamais se comunicasse, se relacionasse com esse tipo de gente. Mas Jesus não estava nem aí para isso. Jesus queria cumprir o seu papel. Jesus sabia muito bem qual era o seu papel. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ponto final. É isso que ele veio fazer, alcançar as pessoas perdidas, entre elas, os pecadores que andavam junto com Jesus e os próprios publicanos. Então Jesus apresenta essa parábola respondendo àqueles homens essa questão, esse questionamento: por que ele andava com pecadores? Por que ele andava com publicanos? É uma parábola curta, simples. Como nós lemos, conta a história, Jesus apresenta a história de uma mulher que dentro da sua casa perde uma moeda, é uma dracma, perde aquela moeda. E bate um desespero naquela mulher da parábola. Ela fica preocupadíssima, e sai abrindo gaveta, e sai abrindo armário, e sai fuçando daqui, fuçando dali. Sabe quando você perde alguma coisa que você gosta muito, preciosa, não é assim que você faz? Levanta o sofá, puxa o armário, olha aqui, olha ali. Ela inclusive utilizou aquela estratégia de sair varrendo, sai varrendo o cantinho, vê se não aparece a moeda, até que ela acha a moeda. E quando ela acha a moeda, fica feliz, diz a parábola, que ela se enche de felicidade, chama a vizinhança e anuncia para todo mundo: ô pessoal, vamos festejar, achei a minha querida moedinha. E Jesus termina a parábola dizendo: é um tipo de festa que acontece no céu, é assim mais ou menos, não é? Quando um pecador se arrepende. O que é que Jesus quer dizer com isso? Algumas coisas muito importantes são dignas da nossa análise, da nossa conversa a respeito dessa história. Primeira coisa é que a gente encontra um valor interessante na moeda, né? A moeda perdida. Uma moeda perdida. Me chama a atenção uma coisa. Essa mulher perde uma moeda dentro da sua própria casa. Lembre-se, como eu falei, que Jesus apresenta 3 parábolas. A primeira, a gente conversou sobre ela semana passada, que é a ovelha perdida. Ela se perde aonde? No campo. Um lugar muito mais amplo, muito mais propício a se perder uma ovelha. Agora, o território se estreita e diminui. Agora a gente não está falando de um campo onde a ovelha se perde. Agora a gente está falando da casa. Jesus está falando para quem? Para aqueles fariseus. Jesus está dizendo àqueles fariseus que eles podem ter se perdido mesmo estando dentro de casa. Como a moeda que se perdeu dentro de casa,
Jesus está querendo dizer para aqueles homens: sabe uma coisa, meus amigos fariseus? Vocês estão como aquela moeda, perdidos mesmo dentro de casa. Por que Jesus está enfatizando isso? Porque aqueles homens se achavam donos da razão. Eles faziam parte da cúpula religiosa de Israel. Eles faziam parte, aliás, compunham um partido político que interagia entre Roma e o povo. Quem era que fazia essa intermediação? Os fariseus. Eles eram homens muito importantes, dominavam todo o sistema burocrático religioso de Israel, estava na mão desses homens, saduceus, fariseus, escribas, essa cúpula religiosa. Mas Jesus está dizendo para eles: vocês estão tão envolvidos nessas coisas religiosas, estão tão em casa, se acham tão donos da verdade, tão seguros como aquela mulher dentro de casa, mas estão perdidos. Acham que conhecem a Deus, mas estão perdidos. Acham que as práticas religiosas de vocês faz vocês se encontrarem com Deus. Não, vocês também estão perdidos. E Jesus está comparando aquela situação e deixando aqueles homens fariseus na mesma posição daqueles homens perdidos e publicanos, pecadores e publicanos. Jesus está igualando a todos ali na mesma condição e alertando aos discípulos: cuidado, porque a religião traz esse engano. A religião nos engana. Estamos dentro de casa, nos achamos tão seguros, mas muitas vezes estamos perdidos. O mestre quis dizer que então nós podemos nos perder, mesmo estando dentro de casa. Esse é o perigo da religião. Encontrarmos a religião, mas não encontrarmos Jesus. Eu não sei se você tem essa percepção, mas imagina aqueles homens tão cheios de conhecimento, tão doutrinados, tão doutos, tão cheios de si, dizendo que conheciam Deus, dizendo que sabiam tudo, e na frente deles estava quem? Jesus, o Messias. Isso me traz a plena convicção de que eles estavam realmente perdidos. A religião faz isso. Ela traz uma análise errada da vida, ela traz uma análise errada do próximo, ela nos distancia de Deus, ela nos enche de valores errados, ela nos enche de sinais errados, de coisas erradas, que na verdade, ao invés de nos aproximar de Deus, e a palavra religião quer dizer religar quem? O homem a Deus, essa é a intenção, mas na verdade ela acaba se tornando um grande veneno, e fazendo a gente estar tão perto, mas tão longe. Eu lembro de um hino cristão que a gente cantava na igreja batista, que dizia assim: tão perto do reino, mas sem salvação, tão perto de Deus, sem Jesus, sem perdão. Perdoe aí o desafio, né, irmão? Você releva. Mas é assim, tão perto, tão envolvido com a máquina religiosa, mas longe de Deus. Alguns sinais então são importantes para nós avaliarmos isso. Eu acho que Jesus nos leva nessa direção, nessa conversa, nessa parábola. Ele quer nos despertar sobre alguns sinais da religião na nossa vida, em comparação com aquilo que os fariseus viviam. Então é bom nós prestarmos atenção nesses sinais. Alguns sinais são, por exemplo, a autossuficiência. Não preciso de Deus, eu tenho a religião. Parece antagônica essa situação, mas ela é verdade. Ela é paradoxal, claro, mas ela é real, ela está presente. Eu não preciso de Deus, eu tenho a religião. É só fazer aquilo que a religião manda e eu vou ser atendido. Eu não preciso de Deus. Eu crio um formato, um jeito, um mecanismo de fazer com que Deus me ajude a atender as minhas necessidades, mas na verdade eu não preciso dele, eu tenho a religião. Eu faço as minhas campanhas, está tudo certo, Deus vai ter que me atender, então eu não preciso de Deus, eu preciso da minha campanha.
Eu faço aquela oferta diferente lá na minha igreja, na minha comunidade, está resolvido, Deus vai ter que me abençoar. Eu não preciso de Deus, então eu preciso do mecanismo da minha oferta. E aí vai. Essa é a autossuficiência que a religião coloca dentro da gente, e é uma autossuficiência, claro, enganosa, mentirosa, leviana, errada. Outro sinal é a superioridade humana. Aqueles caras eram superiores. Jesus, como é que você, rabi, pode comer com pecadores e publicanos? Porque nós da religião somos superiores. Nós estamos no andar de cima da vida. Nós sabemos as coisas e nós nos comunicamos com Deus, falamos com Deus. Esses aí não. Sinal de religião é se achar superior ao outro. Sinal de religião, condenação do próximo. Somos salvos, somos os melhores, somos incríveis e todo mundo está condenado. Quem não crê no meu Deus, tem esse negócio de amor, de graça, é condenação mesmo, e vai arder, como diria aquela novela, no mármore do inferno. Não é isso? É isso aí, vai lá. Acabou, é condenação. Esses são valores da religião e sinais que precisam nos alertar, porque eles estão presentes na minha individualidade, no jeito que eu lido com as pessoas, no jeito que eu lido com as coisas. Eles estão presentes no jeito que eu lido com as coisas da minha vida, o jeito que eu penso. Cuidado com isso. Eles estão presentes inclusive na nossa comunidade. Numa igreja como a nossa, uma igreja local, uma comunidade como a nossa, eles estão presentes. Interessante. A gente acha que a igreja, puxa vida, a igreja é o melhor lugar do mundo. Eu sou favorável à igreja. Essa história de desigrejado, já falei aqui, não combina muito comigo não. Eu acredito na comunidade, eu acredito na igreja, mas se a igreja é um lugar incrível, se a igreja é um lugar maravilhoso, se a igreja é um lugar onde a gente cresce junto, onde a gente aprende junto, a igreja também é um lugar onde a gente se magoa muito. A igreja também é um lugar onde a gente se decepciona muito com as pessoas, porque nós somos julgados, ou até mesmo nós julgamos, nós decepcionamos. Nós praticamos a religião no nosso meio. A gente anda com a fita métrica para medir a espiritualidade um do outro. Fita métrica da espiritualidade. Aquele ali não é muito espiritual, porque ele ora muito baixinho. Esse aqui canta, mas não canta muito bem também. Não gosto muito dele, porque o espiritual sou eu. E aí vai. Essas coisas malucas da nossa cabeça, cheia de religião, que influenciam. E elas proporcionam, no meio de uma comunidade como a nossa, a presença, por exemplo, do fruto da carne, dos frutos da carne. Maledicência, fofoca, julgamento, condenação, e aí vai. Aliás, carne, o fruto da carne, a gente às vezes pensa que é só aquela coisa do desejo carnal, né? Aquela coisa do... Mas não é só isso não. A palavra usada por Paulo significa tudo que vai na contramão da vontade de Deus, é fruto da carne. Tudo que vai na contramão da vontade de Deus, a gente vive isso, porque o ambiente religioso que nós criamos, que nós alimentamos, acaba proporcionando essas coisas. Então, Jesus ele está nos apontando para sinais religiosos, que nós precisamos enxergar. Esse é o tipo de comparação que a gente tem sempre que fazer, estarmos atentos para avaliarmos se nós não temos caminhado dentro desses valores, vivido e convivido com esses valores. Quando Jesus fala sobre superioridade nessa parábola, ele usa uma coisa muito interessante que é a figura da mulher. Ele fala sobre 3 parábolas: ovelha, moeda e pastor, ovelha, moeda e filho pródigo, né? Filho perdido. Na parábola da ovelha perdida, a figura que se destaca é a figura do pastor. Vocês se lembram que eu falei aqui domingo passado que o pastor é altamente condenado na cultura judaica, na religião judaica. Ele praticava uma profissão chamada proscrita, tida como proscrita. O pastor não podia
entrar no templo e fazer seu sacrifício. Ponto. Essa é a primeira pessoa, o primeiro personagem que Jesus usa, a primeira figura na primeira parábola, e agora ele usa a figura da mulher. No mundo da Palestina do século I, que é esse momento, o próprio uso de uma mulher em uma ilustração requeria uma ousadia moral muito grande. Por quê? Porque a mulher era minoria. Minoria não pelo fato de ser um grupo menor, mas desqualificada dentro da sociedade, de uma forma que a gente não tem ideia. Porque estamos hoje no século 21, 2016, as mulheres cada vez mais independentes, cada vez mais tocando a sua vida, cada vez mais ajudando a sua família, é uma coisa que para a gente é meio distante. Mas o valor de uma mulher naquela época era, sabe qual? Nenhum. Ela não tinha valor nenhum. Então, por exemplo, uma mulher como aquela mulher do fluxo sanguíneo, que tocou as vestes de Jesus. Você se lembra desse episódio, né? Está nos evangelhos. Você percebe uma tensão quando Jesus diz assim: alguém me tocou. A gente sabe que há uma tensão no ar. Aliás, o termo usado por Jesus não é alguém, é alguma coisa tipo assim, alguma, um alguém feminino, alguma me tocou. Ele sabe que é uma mulher, e aquela mulher cheia de temor vai falar com Jesus, porque ele era rabi. E sabe o que ela esperava? No mínimo, ser apedrejada. Porque uma mulher não podia se dirigir a um homem na rua. Uma mulher não podia falar com um homem, quanto mais um rabi, jamais. Ela era facilmente apedrejada. Você se lembra, por exemplo, que quais foram as primeiras pessoas que encontraram o túmulo de Jesus vazio? Foram 3 mulheres, não é? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Está lá em Marcos 16, você pode conferir. E sabe o que é interessante? Você sabia que existe uma teoria que, aliás, várias delas, que Jesus não ressuscitou. Já escutou isso? Já escutou? É, uma teoria de conspiração dizendo que Jesus não ressuscitou, que na verdade foram os apóstolos, os discípulos, que na hora que anoiteceu foram lá, deram uns nos guarda e pegaram lá o corpo de Jesus e levaram embora. É uma teoria interessante que eles criam por aí para combater o valor do próprio Evangelho, o valor da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe uma coisa interessante? É que os estudiosos combatem essa teoria, sabe usando o quê? Usando essas mulheres. Porque se fosse uma teoria, se fosse uma mentira elaborada pelos discípulos de Jesus, que ele ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, jamais essas mulheres aqui seriam as primeiras figuras apresentadas na história dos discípulos que estariam inventando essa coisa toda, como as primeiras a enxergarem, encontrarem o túmulo vazio. Sabe por quê? Porque o testemunho de uma mulher não valia nada. Ou seja, se os discípulos tivessem inventado essa história, jamais a Bíblia traria essas 3 mulheres como testemunhas da ressurreição de Jesus, porque elas sequer podiam entrar num tribunal para dizer: olha, eu quero ser testemunha de alguém. Não valia nada, a palavra delas não valia nada. E Jesus sabia que essa era a prática dos fariseus. Eles eram intolerantes, eles eram sectaristas. Por que a mulher não tem valor? Porque ela não tem valor e acabou. Essa era a ideia daqueles homens. E Jesus então ele está questionando mais uma vez essa postura de intolerância, esse ar de superioridade, como ele fez na primeira parábola, usando a figura dos pastores. Agora ele usa a figura das mulheres. Jesus deixa claro que ele não aceita discriminação de pessoas. Jesus deixa claro que ele não aceita subvalorização do ser humano. Jesus deixa claro que ele não aceita essa hierarquização, essa hierarquia errada, mantida por valores dentro da sociedade daquela época e nos dias de hoje também. Jesus ele é então partidário da vida. Ele está dizendo isso para aqueles homens: vocês se acham muito superiores, precisam aprender a baixar a bola.
E o mestre está dizendo o que para a gente, irmãos? O mestre está dizendo: não se perceba superior aos outros. Sabe uma coisa que aconteceu com a gente? É que nós fomos afetados diretamente pela escolha que nós como humanidade fizemos no início de todas as coisas, no início, lá no Gênesis. A gente chama isso de quê? De queda. A queda foi o momento onde nós nos desligamos de Deus e dissemos assim: não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, eu posso andar sozinho. A gente chama isso de quê? De queda. E interessante que uma das primeiras coisas que aconteceu com a queda é que ela afetou diretamente o nosso relacionamento interpessoal. A humanidade hoje é afetada por isso, e está claro no texto lá em Gênesis. Você vê Adão, antes da queda, chamando Eva de mulher que o Senhor me deu, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, mulher ajudadora e tal, aquela coisa toda, uma rasgação de seda, um I love you, uma coisa linda. Logo depois da queda, Adão é questionado: Adão, cadê você? O que está acontecendo? O que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Você vê que coisa louca? Agora há pouco estava lá, love you, love is in the air, tal. Pecou, comeu a fruta, pá, paulada para cá e paulada para lá. Foi a mulher que o Senhor me deu. Imediatamente nos tornamos inimigos. A ajudadora virou inimiga. E não é que é assim? Nós temos inimigos que a gente não sabe nem por que a gente tem. A gente tem uma necessidade de superioridade que a gente não sabe direito de onde vem. A gente julga, nós julgamos as pessoas por nada. É um fenômeno interessante que está acontecendo em São Paulo, na zona norte de São Paulo principalmente, que é a chegada de bolivianos. Eles estão mudando para cá já há alguns anos já, talvez mais de uma década que eles têm chegado aos montes. E eles acharam o lugar deles aqui na zona norte de São Paulo. E há uma discriminação impressionante que eles sofrem. E o boliviano tem um problema muito grave. Ele não tem como disfarçar que ele não é boliviano, né? O boliviano, você olha para ele, é boliviano. Você já imagina ele com um charanguinho cantando aquelas músicas, não tem jeito, né? Está na cara. Eles sofrem uma discriminação incrível por parte da sociedade ali, brasileira, da zona norte de São Paulo. Por quê? Porque são bolivianos, discriminados. E nós usamos bases bíblicas para manter esse tipo de relação hostil uns com os outros. Esse sentimento de superioridade religiosa, nós alimentamos ele com a nossa religião. A gente pega uns textos assim, fora da realidade, sem conhecimento, e a gente joga um em cima do outro, tipo assim, Deuteronômio 28:13, o Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, no seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, e não por baixo. É isso, é isso. Eu sou escolhido por Deus para estar por cima. Então sai da minha frente, que agora eu vou com tudo, e vou passar por cima de todo mundo. Cauda eu não sou, eu sou cabeça, eu não estou por baixo, eu estou por cima. Você sabe para quem Deus está falando isso aqui? Você entende? Você chegou a pensar assim, e ler algumas coisas sobre isso? Porque a maioria das pessoas não faz. Não entendem que essa é uma palavra dada ao povo de Israel, que era o povo que precisava ser mantido por Deus, porque geraria o Messias. Diferente da nossa situação hoje. Aliás, é só olhar para o que Jesus diz. Se essa fosse a verdade do Evangelho hoje, Jesus diria o quê? Ele diria, por exemplo, o que ele disse lá em João 13:12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão,
Pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Lavem os pés uns dos outros. Jesus, se fosse adepto daquela ideia do Velho Testamento, diria o que ele disse em Lucas 9,46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Como assim? Lá está dizendo que eu era cabeça, agora Jesus está dizendo que eu tenho que ser o menor? Então, Mateus 7,3. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Você vê que os valores se invertem. Aquele que está cheio de religião guarda essas verdades distorcidas da religião e vive através delas. É o que os fariseus faziam, é o que nós frequentemente fazemos quando estamos embotados pela religião. Mas a verdade, irmão, o que ela faz? Ela nos liberta. E essa é a verdade. Precisamos observar quando a religião está presente no nosso modo de viver e de agir. Outra coisa que Jesus faz é apresentar essa questão do real valor do ser humano. E para isso ele usa aquela moeda. A história, aliás, é da moeda, né? Aquela moeda, ela tinha um valor muito grande. Um valor que mobiliza, faz aquela mulher se mobilizar. Você percebe isso na parábola, né? Como eu falei, ela sai atrás de resolver o problema que era achar aquela moeda. Por quê? Porque aquela moeda tinha um valor muito maior do que o próprio valor que ela tinha em si, na sua face, como a gente fala. Por que a gente tem certeza disso? É fácil. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a moeda. Que moeda era aquela? Era uma dracma. Era uma moeda de prata grega que valia um dia de trabalho. Equivalia mais ou menos ao mesmo valor de um denário, não é? Então era uma moeda preciosa por algum lado, um dia de trabalho. Mas ela valia muito mais do que isso, e a gente percebe isso, sabe como? Primeiro, Israel estava em crise. O Império Romano enfiava a faca em Israel na cobrança dos impostos. Eles eram cobrados de várias maneiras. Eu vou te falar, por exemplo, eles cobravam 1/4, 25% das colheitas eram taxadas. A corvéia constituía-se no trabalho compulsório e gratuito da população para manter o exército. Eles tinham que trabalhar para manter o exército romano. Pedágio, alfândega sobre o transporte de mercadorias era cobrado. Eles tinham que pagar demais. E mais do que isso, a própria instituição religiosa em Israel cobrava por sacrifícios e extorquia o dízimo do judeu. Então o judeu era um cara esfolado, vou te falar, pela religião e pelo Império Romano. Portanto, uma dracma, uma moeda, tinha um valor grande para eles. Outra coisa, aquela área era uma área rural, não é verdade? Jesus estava descendo do norte de Israel para o sul em direção à capital, que era Jerusalém, andando por uma região samaritana, andando pela região que eles chamam de Pérea. Era uma região de campo. Como é que os camponeses faziam? Trocavam escambo. Dá a vaquinha aqui que eu te dou a ovelhinha ali. Toma aqui 10 quilos de trigo, que você me dá aí uns litros de leite. E eles viviam assim. Uma moeda, o dinheiro, né? Era uma coisa meio escassa. Quem tinha uma moedinha, tinha algo de muito valor na sua casa. E a terceira condição é que provavelmente aquela moeda fazia parte do colar daquela mulher. Interessante isso. Os estudiosos dizem que as aldeãs, elas usavam muito enfeite, elas gostavam muito, coisa de mulher, né?
hoje ou há 2000 anos atrás, apegadas às bijuterias delas, todas são. E as mulheres aldeãs da região interiorana de Israel não eram diferentes. Elas se adornavam com moedas, faziam colares com moedas e se enfeitavam. E o fato da parábola apresentar que ela tinha 10 moedas, é muito provável que aquela moeda fazia parte de um colar de 10 moedinhas. Ao perder uma moeda, puxa, estragou meu colar. Não é um desespero? A tarraxinha do brinco, quando perde, não é um desespero? É essa mesma coisa. Então, aquela moeda era muito valiosa, por esses 3 aspectos. E Jesus, ao apresentar aquela moeda e dizer que ela valia muito mais do que o seu próprio valor de face, está trazendo a própria valorização da vida à tona. Está destacando para os fariseus o valor que aquelas pessoas tinham, simplesmente pelo fato de serem pessoas. Nós somos fariseus, nós lemos, aliás, a escrita e a leitura era só alguma coisa que os nobres e os pessoas de alta cúpula podiam atingir. O povo de modo geral não sabia ler, então nós sabemos ler, nós temos pedigree, nós somos do partido dos fariseus, nós somos, eles não. Jesus está dizendo, opa, não é assim. A vida, ela tem um valor muito maior do que aquilo que a gente enxerga na face, assim como aquela moeda, que valia muito mais do que o valor dela em face. A vida humana não é alguma coisa que eu meço por aquilo que eu tenho, mas ela é extremamente valiosa. O que é que eu sou? Se eu te perguntar hoje, o que é que você é? Ah, eu sou engenheiro. Não. Isso é o que você faz. Não é o que você é. Ah, eu sou vendedor. Não, isso é o que você faz. Não é o que você é. Quem é você? Ah, eu sou proprietário de uma grande... Não, isso é o que você tem. Não é o que você é. O valor do homem não é medido pelo que ele tem, em nenhuma situação. Nenhum valor cultural, nenhum bem, nada disso faz parte do valor do homem em si. O valor do homem não pode ser observado pela sua face, como aquela moeda, mas ele tem um valor incrível. Olha o que diz o Salmo 8:3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Escute isso: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O verdadeiro valor do ser humano não está estampado, mas ele é inerente ao fato de ser humano. Sabe o que isso faz? Isso nos iguala. Fariseus, publicanos, pecadores, engenheiros, donos, empresários, ricos, pobres, negros, brancos, analfabetos, cultos, doutores, todos somos colocados na mesma condição. A religião não enxerga isso. Esse é o alerta que Jesus faz. A religião não valoriza o próprio homem em si, mas na maioria das vezes valoriza aquilo que ele apresenta na sua face. E Jesus está colocando isso no lugar, falando aos fariseus a respeito dessa coisa. E Jesus também ensina uma coisa muito interessante que faz a gente ir para o final da nossa conversa. Ele falou sobre o valor da moeda, né? Moeda preciosa, não é aquela moeda? Mas pensa comigo, irmão,
A moeda era preciosíssima para aquela mulher. Mas ela tinha moeda na mão? Não. A moeda estava perdida. Pelo fato de estar perdida, ela então deixa de ter valor. Ela só tem valor quando encontrada. Não é verdade? Vou te dar um exemplo que vai fazer você entender melhor um pouco isso. Não sei se você já teve a experiência de ir no caixa eletrônico fazer um depósito. Você tem lá 5 mil, R$5, vamos usar um número hipotético aqui. Você tem 10, precisa pagar uma conta de 20. Aí você tem mais 10 em dinheiro. Com os 10 em dinheiro, você não consegue pagar a conta. Com os 10 que está na conta, você não consegue pagar a conta. O que você faz? Pega os 10 que você tem na mão, deposita na conta, em dinheiro, cheque, verdinha, beleza, colocou lá no banco. E aí você vai pagar a conta. Você pode tentar pagar aquela conta no caixa eletrônico, ele vai dizer assim: dinheiro bloqueado. Como assim? Aí você vai no caixa do banco: moça, por favor, eu quero pagar essa conta. Você vai puxar lá, a mulher vai dizer para você: não posso, porque o dinheiro está bloqueado. Mas espera aí, eu peguei o dinheiro e coloquei na minha conta agora. Não, mas está bloqueado. Você vai para casa desesperado, abre a internet: vou pagar essa conta agora. Dinheiro bloqueado. Você tem, mas não tem. Está perdido. Só serve para alguma coisa quando desbloquear. Desbloqueou, você vai lá e paga a tua conta. É mais ou menos isso. Aquela mulher tinha e não tinha. Era tão preciosa, tão valiosa aquela moeda, mas ela tinha perdido. E Jesus está dizendo uma coisa maravilhosa aqui, irmãos: que a vida do homem tem um valor incrível, imensurável e maravilhoso, mas que só se torna pleno quando ele é encontrado. Como aquela moeda que foi encontrada pela dona naquela casa. Nós temos valores maravilhosos. O valor que nós temos é um valor que fez com que Jesus morresse por nós. Mas esse valor só alcança a sua plenitude real quando o homem é encontrado por Jesus. Quando nós somos encontrados por Jesus, porque Ele veio salvar o que estava perdido. E Ele diz isso lá em João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês, encontrados e achados por mim, tenham vida e vida abundante, irmão. Ao fazer isso, Jesus está dizendo assim para aqueles fariseus: vocês têm tanto, mas também estão perdidos. Aqueles ali são tão importantes, mas também estão perdidos. E o valor do homem é realizado na sua plenitude quando ele encontra o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele é achado, quando ele é encontrado. Meu irmão, tanto os fariseus quanto os publicanos precisavam ser encontrados, e nós todos precisamos ser encontrados. A religião nos deixa perdidos. Jesus quer nos encontrar. Jesus quer nos encontrar. Talvez a gente não consiga dimensionar essas coisas pelo dia a dia que a gente tem, pela correria que a gente vive, pelo fato de nós estarmos aqui dentro de uma igreja, né? Interessante falar tudo isso dentro de uma igreja, né? Que loucura. Mas que nós sejamos encontrados por Jesus, mesmo dentro de uma igreja, mesmo no meio da nossa religião, que a gente seja encontrado por Jesus. Se permita isso, irmão. Se permita encontrar com aquele que quer nos dar vida e vida abundante. Se permita experimentar Jesus Cristo na sua plenitude. Se permita ser valorizado plena e completamente por Ele, não por aquilo que você tem, nem por aquilo que você acha que você é, mas se deixe ser encontrado por Jesus. E tome cuidado com a religião, porque ela nos afasta de Deus. Let your kingdom come.
Let your kingdom come.